Shalom, meus irmãos. Então, eu estou aqui para mais um vídeo para explicar o contexto do Apocalipse 12. Porque, de fato, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, ele é muito complexo. E não é à toa que tem várias interpretações sobre esse livro. Tem o amilenista, tem o pré-milenista, tem o pré-tribulacionista, tem um mid-tribulacionista e tem um pós-tribulacionista, dentre outras questões, dentre outras interpretações. Mas o Apocalipse em si, ele é complexo. E o maior erro de estudiosos, teólogos e muitos leitores desse livro é ler em ordem cronológica. E o Apocalipse, ele não está em ordem cronológica. Muito pelo contrário. Ele fala de coisas atemporais, desde coisas atemporais pré-existentes, fala de eventos cosmológicos, eventos astronômicos, astrológicos, frequenciais, espirituais, geológicos, escatológicos, geopolíticos, enfim. O Apocalipse desenvolve várias camadas. E é muito importante a gente voltar lá no princípio, antes da criação do mundo, porque Apocalipse 12 é um capítulo rico de atemporalidade, de ramo de pré-existência, de ramo de batalha nos céus. Vamos começar. Como é que a gente entende esse capítulo? E viu-se um grande sinal no céu. Já começa aí. É necessário decodificar esse sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. É curioso notar que no livro de Gênesis, do capítulo 1, diz que o Criador, Deus, o nosso soberano altíssimo, criou os luminares e as estrelas também para servirem de sinais para os homens, para a humanidade. Muitos sinais que acontecem no céu refletem na Terra. Em 2017, um evento astronômico que chamou a atenção foi o alinhamento de planetas, ou seja, de estrelas errantes e constelações descritos em Apocalipse 12, como a mulher vestida do sol, virgem, e a lua sobre seus pés, e a coroa de 12 estrelas, leão com Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Detalhe, meus irmãos, constelações, signos, o pessoal religioso demonizam muito a questão dos signos, sendo que signos são nada mais, nada menos do que sinais astronômicos. Sete estrelas, Órion, Ursa Maior, todos descritos na Bíblia, principalmente em Jó. As constelações também são criações de Deus, meus irmãos, para justamente marcar sinais, estações, tempos e períodos. E a Terra funciona como um grande relógio, que é o próprio firmamento, o próprio domo, que é a própria catraca celestial. O firmamento é o centro de tudo. E é necessário entender também a própria cosmologia, porque sem a chave da cosmologia, você não vai entender muitas coisas do Apocalipse. Na questão das estrelas cair do céu, olhando do ponto de vista heliocêntrico, é impossível uma estrela cair na Terra, tendo em vista que as estrelas são supostamente maiores do que o próprio Sol, sendo o Sol supostamente uma estrela menor. Mas não, a Bíblia diz que o Sol não é uma estrela, é um luminar. E as estrelas não são outros sóis, são estrelas, são corpos celestes, vivos, conscientes, que têm o seu determinado período, seguem uma determinada direção e por aí vai. E as estrelas que não quiseram prosseguir seu curso e transgrediram o mandamento de Deus são chamadas estrelas errantes, que são justamente os 7 planetas que nós conhecemos. E é necessário entender que a Terra é um grande relógio e a catraca celestial, o próprio domo, ele gira, ele marca tempos junto com as constelações, e as estrelas estão fixadas no domo. Detalhes do evento.
A mulher, a constelação de Virgem, foi interpretada como uma mulher vestida de sol, lua sob os pés. A lua estava, ó que interessante, a lua estava posicionada sob a constelação de Virgem, simbolizando sua posição debaixo dos pés, exatamente como Apocalipse 12 fala. Coroas de 2 estrelas. As constelações de Leão e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, que juntos formam uma coroa de 12 estrelas acima da cabeça de Virgem. Sinal bíblico. Alguns interpretam esse alinhamento como um cumprimento da profecia de Apocalipse 12, que descreve uma mulher no céu com a lua sob os seus pés, uma coroa de estrelas. Alinhamento incomum. O evento foi notável por sua ocorrência em um momento específico e pela combinação de constelações e planetas. Interpretações alternativas. Houve também interpretações religiosas e místicas do evento, conectando com a Virgem Maria e a segunda vinda de Cristo. Tem um detalhe, meus irmãos. Essa interpretação da Virgem Maria parte mais do ramo católico. Existe um fundo de verdade na questão de ser um gênero feminino que beira essa história. Mas o capítulo fala de uma mulher nos céus, entendeu? Maria não estava no céu, Eva não estava no céu, mas mais tarde, com o decorrer do vídeo, vocês vão entender quem é essa mulher. E que justamente estava portando dentro do seu ventre o filho varão, que há de reger as nações com varas de ferro. Relevância astronômica. Alinhamento raro. Astrônomos observaram que eventos semelhantes ocorreram no passado, mas a combinação específica de Virgem, Lua e planetas em 2017 foi considerada notável. Alguns astrônomos afirmaram que o alinhamento de 23 de setembro de 2017 não tem precedente na história, ou seja, não ocorreu dessa forma em outras questões, em outros tempos, em outras eras, em outros anos atrás. E é interessante que nessa mesma data houve um grande terremoto no México. Lembre-se, tudo que ocorre nos céus é como um sinal e reflete na Terra. O céu, as dimensões superiores são elétricas e a Lua e a Terra em si é magnética. Toda a natureza reflete o gênero masculino e feminino, polo positivo, polo negativo, yin e yang. Energia masculina, energia feminina, luz e trevas. Detalhe, trevas não significa essencialmente algo ruim, mas sim um equilíbrio da criação, um padrão divino, Ish e Isha, Adam e Havá. Cada um completa outro dentro de uma unidade espiritual. A lei universal dos gêneros. Essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Por exemplo, também, meus irmãos, o Sol ele é elétrico, a Lua é magnética e por aí vai. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Todas essas simbologias, meus irmãos, representam poder e autoridade. E esse grande dragão, todos conhecem como o próprio Satanás, e de fato é Satanás. E ele tinha essa grande hierarquia nos céus. Ele era um seraf, ele era um narrash, um iluminado, um ser seráfico e também querubim, guardião da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha um conhecimento pleno do conhecimento do bem e do mal, só abaixo do próprio Deus. E a sua cauda, é aqui que começa os detalhes que chamam a atenção. No versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas no céu. Vocês vão entendendo mais pra frente quem são essa terça parte de estrelas no céu. Detalhe, estrelas na Bíblia representam anjos e lançou-as sobre a terra. Outras traduções dizem arrastou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Quem se assenta na direita do trono de Deus?
Jesus, meus irmãos, Yeshua HaMashiach. E a mulher fugiu para o deserto. Esse deserto simboliza justamente a terra, porque a terra, assim como o deserto, no ramo espiritual, no ramo de interpretação simbólica e associativa, a terra ela é um campo de prova, de teste, de perseverança. Os hebreus passaram 40 anos no deserto, depois de saírem do Egito. E isso prefigura justamente o nosso período de peregrinação na terra, porque estamos em um campo de provas, de teste. Precisamos passar por essa experiência de carne e sangue, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quem é que habita dentro de nós? Somos morada de quem, meus irmãos? Do Espírito Santo, meus irmãos. Essa mulher estava nos céus e gerou o Messias. Quem gerou o Messias no ventre de Maria? O Espírito Santo, meus irmãos. Ruach HaKodesh, a sabedoria de Provérbios 8. Ela é essa mulher de Apocalipse 12, porque ela gerou Cristo e hoje ela habita em nós. Nós somos templo e morada da Ruach HaKodesh, da sabedoria, do Espírito Santo de Deus. E é aqui que entra a temporalidade pura. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, ou seja, Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aí eu volto lá no versículo 4. Você vê aqui que em momento nenhum fala que essa terça parte de estrelas no céu que foram lançadas por Satanás para a terra são ditas como anjos caídos ou anjos que escolheram o lado de Satanás. Não. Dá a entender que essas estrelas elas foram arremessadas para a terra sem consentimento, sem vontade própria, contra a vontade delas. Porque lançar, arrastar é no sentido de ser sem consentimento próprio. E aqui fala que há anjos que existe uma classe que escolheu ficar do lado de Satanás, do lado do dragão, para batalhar contra os anjos de Miguel. Aí eu pergunto, quem é essa terça parte de estrelas no céu que foram destituídas, que foram vomitadas? Igreja de Esmirna, portanto, que não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei, eu vou te destituir, eu vou te arrastar, te lançar. Olha o método associativo aí. E lançou-as sobre a terra. É aí que entramos em Romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3:23. Porque destituir, do grego, é estéreo, que significa tirar de um cargo, tirar de um posto. Destituído na Bíblia, especialmente em passagens como Romanos 3:23, significa ser removido ou privado de algo, de um cargo, posição, ou nesse caso específico, da glória de Deus devido ao pecado. Falhamos de alguma forma, meus irmãos. Não enchemos o copo da iniquidade que foi Satanás e seus anjos. Entretanto, pecamos quando ficamos mornos na batalha celestial, na rebelião. A ideia é que, por causa do pecado, o ser humano foi separado da presença e favor de Deus. Não herdamos o pecado de Adão. Tanto é que Ezequiel diz que o filho não herda o pecado do pai. O que herdamos de Adão foi o seu vínculo geracional. Perda da graça de Deus. Em Romanos 3:23, a destituição se refere à perda da glória de Deus devido ao pecado, ou seja, a separação do homem de Deus. Em outros contextos, destituído pode se referir a ser removido de um cargo, função ou posição de confiança, seja por justa causa ou não. A palavra também pode indicar a falta de privação ou de recursos, bens e qualidades, ou qualidades, né? E em Salmos 82, fala o seguinte: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, no meio dos Elohim. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado,
livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Aqui preste atenção. Eu disse, vós sois deuses, do hebraico é vós sois Elohim, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens. Quando Eclesiastes 12 fala que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, ou seja, o espírito ele tem uma origem, ele não é daqui. E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Eu sei que nesse contexto fala no sentido de ser juiz aqui na terra, de autoridade aqui na terra, para julgar. Mas o próprio termo Elohim significa deuses ou divindades, uma essência divina, no sentido plural. Na Bíblia hebraica, frequentemente se refere ao único Deus de Israel, sendo usado como um termo de majestade e grandeza, similar a um plural de excelência. Deus, Yod-He-Vav-He, Yaltzevaot, ele é o Elohim supremo. Não há outro Deus maior que ele. Ele é o Deus mais poderoso de todos, porque a Bíblia ela defende a monolatria. Ela, em momento nenhum, nega a existência de outros deuses. Entretanto, a adoração tem que ser exclusivamente para Deus e para seu Filho, ao qual Deus deu o direito e autoridade sobre todas as coisas, porque foi feito tudo para ele e por ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi quem nos reconciliou através do seu sacrifício que foi posto antes da fundação do mundo, ou seja, no período temporal. Agora aqui foi necessário a sua materialização para se concretizasse, para que unisse eras e dimensões e frequências determinadas, meus irmãos. Vocês estão entendendo? A palavra Elohim é gramaticalmente plural, o que significa que ela originalmente se refere a mais de uma divindade. Detalhe, filho de peixe, na verdade, peixinho é, filho de leão, leãozinho é. Somos fractais de Deus, meus irmãos. Filho de Deus, Benem Ha-Elohim, Deusinho é. Somos fractais do Elohim Supremo. Não é à toa também que os anjos, os Malachim, são mencionados como filhos de Deus. Também nós fomos feitos filhos de Deus através da reconciliação, que é o próprio sacrifício do Cordeiro, que é o próprio sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É aí que quando entra o ramo da pré-existência, que é um ramo tão profundo e lindo e revelador. Porque nós sempre fomos fractais de Deus. Entendem? A nossa essência é divina. Entretanto, por causa dessa neutralidade, na rebelião, necessitamos passar por uma prova de carne e sangue, que começa no ventre de nossa mãe. A nossa memória é apagada por meio das águas pelo líquido amniótico e termina no túmulo. E é aí que se rompe o cordão de prata. O cordão umbilical é a conexão para esse mundo. E o cordão de prata é a desconexão desse mundo para a volta do mundo espiritual. Porque a nossa essência, o nosso espírito, nossa rua é de lá. Quando houve a batalha nos céus, os anjos de Satã e ele não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, a antiga Nahash, o serafim caído, chamada Diabo, que do grego é Diablos, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É aí que sim, que foi lançado os anjos caídos para a terra. Mas essa parte aqui, essa terça parte, foi bem antes e foi sem o seu próprio consentimento. Foram arrastados, vomitados, destituídos, lançados. Detalhe, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, João falando, Yohanan falando, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo,
Porque já o acusador de nossos irmãos... Você percebe, meus irmãos, que é tudo meio que uma briga de família? Claramente aqui o anjo está dizendo que nós somos os irmãos dele. É derrubado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás era acusador. Ele é, na verdade. E eles, nós no caso, venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha aí, a reconciliação. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É aí que também pula já para a questão escatológica, já para a questão da grande tribulação. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que é a própria igreja, meus irmãos, em que a Ruach HaKodesh habita. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O Espírito Santo vai habitar conosco na grande tribulação, meus irmãos. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher. E isso aqui simboliza justamente a proteção que nós iremos ter na grande tribulação. Vamos passar por aperto? Sim. Vamos sofrer? Sim. Muitos vão ser mortos? Sim. Mas vão existir os remanescentes que Deus vai cuidar. Noé, ele foi poupado do sofrimento divino, da ira divina. Mas ele esteve presente na tribulação, que naquele contexto foi o dilúvio. Raabe presenciou a guerra dos hebreus lá com seu povo. Mas ela foi poupada do juízo divino. Ló e sua família presenciaram os acontecimentos de Sodoma e Gomorra, mas foram poupados do juízo divino. Da mesma forma, meus irmãos, na grande tribulação nós iremos passar, mas nós não vamos sofrer o juízo divino. O juízo divino será só para os ímpios, para a besta e para os seus seguidores. Por isso que em Apocalipse 3:10 fala que eu te guardarei da hora da tribulação. Porque é um período que jamais houve e nunca mais haverá. Um tempo de angústia, de sofrimento, de aperto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E é aí que a gente associa Apocalipse 13:10, quando fala: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá, para ser preso no caso, né? Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em resumo, meus irmãos, é isso que o Apocalipse 12 quer dizer. Ele fala tanto num contexto, numa associação atemporal do Olam, do pré-existencialismo, da pré-existência, tanto da família celestial que habita nos céus, porque a verdadeira trindade é de uma união celestial, de uma família celestial. A mãe, a Ruach HaKodesh, a sabedoria. O filho, Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach. E o pai, Yod-Heh Vav-Heh, criador dos céus e da terra. E o Zevaot, o nosso Senhor, soberano e eterno Deus. Eles compõem Elohim, sendo o pai o Elohim supremo. A sabedoria foi gerada do próprio Elohim, do próprio Deus soberano. Da mesma forma, Eva foi gerada do próprio Adão. Tudo aqui que existe na Terra é espelho, é reflexo do que é no reino celestial. E Cristo tem um pai e tem uma mãe. E nós somos irmãos de Cristo. E Ele é o nosso irmão mais velho. E Satanás, eu entendo assim dessa forma, que Satanás foi um Messias, entre aspas, que não deu certo. Porque ele tinha tudo para dar certo. Ele era o primogênito, mas devido a seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho,
a sua soberba, o seu desejo de ser semelhante ao Altíssimo, de subir acima das estrelas do céu, de todas, né, dos anjos no caso, ele caiu. E para isso foi necessário o irmão mais novo, o menor da casa. É aí que entra a associação, que você vê que a Bíblia sempre segue o mesmo padrão, do irmão mais novo tomando a primogenitura do mais velho. É sempre assim. Jacó tomou de Esaú, Isaac tomou de Ismael, Davi tomou de seus irmãos mais velhos, José liderou seus irmãos mais velhos. Por aí em diante, meus irmãos. A Bíblia sempre mostra essa associação do irmão mais novo sendo o cabeça. Efraim, que era o mais novo, tomando a primogenitura de Manassés, porque Jacó, ele deu bênção justamente para Efraim. José queria que fosse Manassés pelo fato de ser primogênito, mas não. Deus tinha um propósito maior com Efraim, o irmão mais novo. E por aí em diante, meus irmãos. Nada do que está na Bíblia é por acaso. O Apocalipse é necessário estudo, tempo, dedicação e oração. Nós não sabemos de tudo, nós não somos donos da verdade. Entretanto, devemos pedir constantemente sabedoria, entendimento e discernimento para que o Espírito Santo, para que a Ruach HaKodesh e para que o nosso Deus possa revelar os segredos dentro das Escrituras. Porque só assim a gente chega no pleno conhecimento da verdade. João 8,32. E a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Lembrem-se, filho de peixe, peixinho é. Filho de leão, leãozinho é. Filho de pássaro, passarinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Você é um Deus, meus irmãos. Você é uma deusa, minha irmã. Eu sou um Deus. Nós somos filho do Elohim Supremo, do Criador de todas as coisas. Nós somos fractais do próprio Deus. Nós temos uma natureza divina. Nós temos uma essência divina. Somos peregrinos. Somos forasteiros. Somos passageiros nessa terra. E não é metáfora. Isso é uma literalidade. Porque de fato, essa terra é temporária, esse deserto é temporário. E a nossa origem é Sião celestial. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido e fiquem na santa paz do nosso Deus.